A população negra brasileira representa 54% da nossa população. Mas então, por que a gente diz que eles são minorias? Essa é uma das perguntas que eu vou responder ao longo desse vídeo. A gente vai falar sobre o conceito de minorias, refletir sobre privilégios e também sobre o conceito de meritocracia. Se eu olhar no dicionário e analisar a palavra minoria de uma forma muito simplista, eu vou associar o significado da palavra a uma condição numericamente e quantitativamente inferior. Mas quando a gente aplica esse conceito no campo das ciências sociais, a gente cria um conceito chamado de minoria social. A minoria social, ela diz respeito a uma parcela da população que se encontra de algum modo, marginalizada, segregada ou excluída dos processos de socialização. Essa exclusão, ela se dá por conta de como as relações acontecem entre os diferentes grupos da sociedade, baseada no poder e também em dominação histórica, cultural e social. A partir disso, a gente começa a ver grupos dominantes que determinam um certo padrão do que é considerado normal, belo ou superior dentro da sociedade. Assim, as minorias sociais normalmente são excluídas por questões relativas à classe social, a gênero, raça, orientação sexual, dentre outras razões. Por isso, logo de início, a gente pode deixar bem claro que, ao olhar por essa perspectiva sociológica, uma minoria nem sempre vai estar em menor número na sociedade. No Brasil, por exemplo, esse é o caso da população negra e das mulheres. Ambas são maioria quantitativamente na sociedade, apesar de não acessarem as mesmas oportunidades ou estarem nas mesmas posições de poder quando comparado com os grupos dominantes. O Brasil, em grande parte do mundo, também, esse grupo dominante que ocupa os espaços de poder e influência na sociedade, seja na esfera política, nas empresas ou nas áreas de conhecimento, ele é formado por homens brancos de origem europeia, heterossexuais e de religião cristã. Essa é a maioria e o padrão que a gente tem dominante na sociedade. Apesar de não existir um consenso, a gente gosta muito da forma que o sociólogo Mendes Chaves define o conceito de minoria. Ele diz o seguinte: a palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor das relações sociais, se encontra numa situação de dependência ou de desvantagem em relação a um outro grupo majoritário. As minorias, elas recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Mais recentemente, também emergiu o conceito de grupos minorizados, exatamente para representar esses grupos que quantitativamente são maiores, são maioria, mas que foram minorizados a partir desses processos de discriminação e de exclusão. Então, você pode sim dizer tanto que a população negra do Brasil é uma minoria ou também, se preferir, um grupo minorizado. Ambas as frases elas estão corretas. E agora que a gente entendeu que minoria diz respeito a essa parcela excluída das oportunidades da sociedade, a gente também pode agora refletir profundamente sobre os nossos privilégios. Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, no jogo do privilégio, mas no próximo vídeo você vai ter a chance de ver ele acontecendo na prática. Some people are born into families where they have to walk miles just to get water. All I have to do is turn on a faucet. That's privilege.
think privilege is when some people have some things and other people don't have things. I feel privilege is something that you don't even really have control over. I think it'd be silly for me to say I don't have a fair amount of privilege, considering like the country I live in and the job I get to do and the college I was allowed to go to. I suppose being a white male will help me end up somewhere towards the front, but I'll take a few steps back from being gay. I don't think I'll make it to the front. I think I'll maybe be in the middle. That's just a gut feeling I have. If your parents work nights and weekends to support your family, take one step back. If you can show affection for your romantic partner in public without fear of ridicule or violence, take one step forward. If you were embarrassed about your clothes or house while growing up, take one step back. If you have ever been diagnosed as having a physical or mental illness or disability, take one step back. If you have ever been bullied or made fun of based on something you can't change, take one step back. If you get time off for your religious holidays, take one step forward. If you came from a supportive family environment, if you can see a doctor whenever you feel the need, if you are able to move through the world without fear of sexual assault, if you took out loans for your education, if there were more than 50 books in your house growing up. So these are your final positions. I think it felt kind of strange for everyone. It's a hard thing to discuss or even reflect on. It was very awkward. I think when you can represent it so visually like this and so immediately, it definitely takes on a new form. I think we were like all joking around in the beginning. It was pretty lighthearted, and as soon as the questions started coming in, the mood shifted immediately, and we all it was just silent. Just looking back and seeing like a bunch of people behind you is not a good feeling. It's like weird how you want to like hold on to explaining a certain privilege, like, oh, but that's not actually me because like I had to work really hard for that. So it's weird to like take a step forward when you feel like you're taking a step forward with someone else, but you wear a lot of the baggage of like how those things were hard. It was like more emotional than I thought it would be. It reminded me of when they talk about slavery in high school and you feel like angry for a few days, but then you just realize like this is how it is. For me, it was kind of frustrating almost to look back and see how much further some people were behind me, and realizing that, you know, a lot of that stuff, no amount of hard work or even legislation can make up that gap. It's interesting being an Asian American because you're not really sure where you fall on the spectrum of privilege. I know that for me, one of the reasons I ended up so far back was that there are questions around safety as an African American, as a woman, as a gay woman. There are just so many different ways that I don't feel safe. I feel like I just learned to be grateful for what you have. You know, we're in such a huge society where it's always complaining about what you don't have. It just shows you that for some families, like each family, you're meant to do better. My grandparents did good, my parents did good, and I'll do even better. I do think if you're not like aware of privilege, you should do this exercise, but it's more complicated. O jogo do privilégio, ele traz à tona perguntas como: você já teve medo de sofrer agressão em público pelo simples fato de demonstrar afeto pelo seu parceiro ou parceira? Ou até mesmo você, de alguma forma, teve a oportunidade de estudar em uma escola sem ter que se preocupar em ajudar a sua família a pagar as contas da casa? Cada uma dessas perguntas, feita ao longo desse jogo, mostra como nós, pelo simples fato de termos nascido em um determinado contexto, país, classe, raça, ou pertencer a uma minoria ou a um grupo minorizado, a gente tem diferentes privilégios ao longo da nossa vida. Tem uma frase que me marcou muito, que diz o seguinte: a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. E essa reflexão precisa fazer parte da nossa jornada rumo a um olhar mais diverso e mais inclusivo, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. E é a discussão sobre privilégio que também nos faz debater profundamente sobre meritocracia. E antes que você respire fundo, eu não estou dizendo que o conceito de meritocracia precisa ir completamente para o lixo. Não é isso. Até porque a discussão sobre meritocracia tem origem na Revolução Francesa, onde as pessoas lutavam pela possibilidade de ascensão social
independentemente delas serem ou não da nobreza ou do clero. E claro que isso também é aplicado de alguma forma nas empresas. Nós também concordamos no fato de querer reconhecer as pessoas pelo seu engajamento, pelo seu fit cultural, pela maneira que elas realizam as suas entregas e, ao mesmo tempo, a gente não quer reconhecer alguém só porque ele é amigo do presidente ou de algum diretor ou diretora. Porém, a gente precisa, de uma vez por todas, compreender que a meritocracia ela não é uma verdade absoluta. O caminho percorrido por uma minoria, ele tem muito mais obstáculos do que aqueles percorridos por grupos dominantes, por uma série de questões históricas, sociais, econômicas e culturais. Eu, por exemplo, eu não cheguei até aqui unicamente pelo meu esforço e pelo meu mérito, mas também porque eu tive uma série de privilégios que diminuíram os obstáculos que eu encontrei pelo caminho. Por isso, é muito importante que a gente tenha essa visão crítica acerca da meritocracia, para com o tempo a gente conseguir pensar em caminhos para mitigar essas desigualdades e equilibrar a balança dos privilégios. Se vocês estiverem curiosos para aprofundar esse debate sobre meritocracia e privilégio, eu recomendo que vocês confiram o podcast do Mamilos, que é produzido pela B9, sobre o tema. Inclusive, ele está listado, esse podcast, dentro da nossa biblioteca de curadorias de conteúdos aqui do Diversidade SA. Bem, eu espero que agora você tenha compreendido melhor o conceito de minoria e refletido sobre os seus privilégios. Esses são temas básicos que embasam todo e qualquer programa de diversidade. E agora a gente está ainda mais preparado para conversar sobre os conceitos de igualdade, equidade, justiça e ações afirmativas. Não deixa de conferir.